Então, a gente vai fazer aqui agora uma discussão sobre porfirias. Eu queria apresentar a professora Cibele Franz, que é professora da Unirio, do Departamento de Gastroenterologia, também é médica do Departamento de Clínica Médica e Medicina Interna do Hospital Federal de Servidores do Estado e é mestre em Clínica Médica e Patologia pelo UFRJ. Obrigada pela apresentação, André. E além disso, somos amigos. Exatamente. Bom, a gente veio aqui tentar desmistificar um pouco. Então, assim, doença rara, às vezes é meio complexo, os fenótipos são estranhos e as pessoas têm receio de fazer o diagnóstico, até pensar sobre isso. Então, acho que a tentativa da gente é levantar um pouco isso, essa discussão, essas características que as porfirias têm. Esses são os meus conflitos de interesse, que eu venho mostrar então para vocês, assim, uma visão geral, de certa forma, das porfirias e tentar simplificar isso, porque realmente, depois que a gente começa a conhecer essa visão, a gente tem uma capacidade de diagnóstico diferencial um pouquinho maior. Bom, é uma doença rara, né, uma doença de base genética, autossômica dominante, e ela é causada pela deficiência de algumas enzimas que são sintetizadas no fígado, elas fazem parte da biossíntese do M. Bom, afeta principalmente as mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não sejam afetados. E o início de sintomas, vamos dizer assim, as primeiras crises, elas normalmente se dão na segunda, quarta década de vida. Então, assim, em crianças os relatos são muito raros, mas a partir da segunda década de vida realmente é uma prevalência maior. Então, a gente precisa, às vezes, de um componente hormonal, né? Apresenta algumas manifestações agudas e algumas sequelas crônicas, dentre elas algumas sequelas importantes e graves, e os ataques, eles são neuroviscerais agudos. Eles podem ser até fatais, né, André? Eu acho que a gente vai parando e vai falando mais ou menos o que a gente está imaginando isso. O André também já teve experiência com alguns diagnósticos, uns pacientes. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, né, se a gente que já viu alguns pacientes desses, né, ninguém viu muito, né, desses pacientes, mas assim, a gente já viu alguns, é muito interessante que os que sobrevivem aos ataques, né, agudos, né, eles convivem frequentemente com sintomas crônicos, né? Então são, às vezes, sintomas inespecíficos, mas que podem perdurar e aí conviver ao longo dos anos, né? E passar sem diagnóstico. Né? Isso é uma vertente, quando a gente conversa com o pessoal da neurologia, assim, os neurologistas que têm um pouco mais de prática também, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco desse perfil, eles querem mudar um pouco e talvez o nome porfiria aguda seja até prejudicial, porque a gente sabe que tem um percentual crônico. Então, é uma aguda que cronifica, então a gente pode até pensar em doença hepática aguda e crônica, a gente tem que lembrar que realmente o paciente pode ter um agravo agudo. Exatamente. Crônico. Exatamente. Bom, em relação a isso, para a gente, né, simplificar o máximo possível, das porfirias hepáticas agudas, a gente tem 4 tipos. Porfiria intermitente aguda, variegata, coproporfiria e a super rara, vamos dizer assim, que a gente chama de ultra rara, deficiência de ALA-D. Então essa realmente tem 10, 12 casos, eu acho, descritos no mundo. É recessivo. Então, assim, só para a gente conseguir lembrar, né, André, eu acho que esse seria o foco da gente nessa aula. E disparado, a porfiria intermitente aguda é a mais frequente, né? É verdade. Então, acho que vale a pena lembrar disso. Lembrar disso. Bom, então assim, eu tentei colocar aqui um slide um pouco mais ilustrativo, vamos dizer assim, lúdico, porque a gente tem que entender que na prática é sim uma formação, é uma grande fábrica de enzimas que se imbricam, né, são todas engrenadas. Então nessa indústria toda da produção do M, a gente sabe que se acontece um agravo, um estresse, alteração hormonal, ou uso de medicação que pode desenvolver a crise, você vai ter uma enzima que vai, né, se tornar insuficiente para aquele processo todo. Então, aí existe o acúmulo tóxico de algumas dos metabólitos todos que vão caminhar para a produção do M. Então, nesse contexto, a gente tem a falta do produto final, que seria exatamente o M. Então, o M negativo, o M com baixo depósito, ele vai acabar gerando um feedback negativo, e é lá naquela ala sintetase 1, que é a enzima, a primeira de todas, a mais conhecida, ela vai ser super estimulada. Então, a gente vai ter o quê? Um acúmulo de metabólito nessa situação toda. Então, com isso, a gente vai ter um estímulo demais, exagerado, essa produção, e aí o derivado, né, vamos dizer assim, o grande derivado das sequelas seriam esses metabólitos circulantes que o organismo não tem muito o que fazer. E aí, terminando aqui a minha fala, até para escutar um pouco o André, é só para a gente lembrar que depois do contexto que a gente suspeita e até diagnostica a crise, o teste genético ele vai entrar no contexto da gente conseguir diferenciar. As porfirias são todas muito parecidas, né? Não tem como, igual a hepatite aguda, a gente não consegue
pelo quadro clínico, dizer qual é a sorologia, ou, sei lá, se hepatite B ou hepatite A, enfim. Exatamente. Você vai fazer o diagnóstico da porfiria aguda, né? Acho que o importante naquele primeiro momento é suspeitar e diagnosticar a porfiria aguda. Depois você descobre qual é a porfiria exatamente, né? O teste genético não serve para diagnóstico. Não serve para diagnóstico, exatamente. Mas é muito interessante. Eu acho que essa figura é muito emblemática, né? De como quando existe qualquer problema na produção, né? Qualquer falha em qualquer etapa da produção, vai ter o acúmulo tóxico dos metabólicos, né, que vão causar os sintomas, né. E aí isso também degenera, né, assim, degringola, né, se a gente for pensar assim, para o acúmulo que aí gera doença renal, que a gente tinha conversado até isso ontem. Tanto para os sintomas agudos quanto crônicos, né, para as complicações crônicas. Né, que a gente e os pacientes depois de agravos, muito deles, então a maioria, se a gente for pensar, muitos deles se tornam excretores crônicos, então exatamente. Tem essa enzima, ela não volta 100% depois do agravo agudo, e acontece então dessa cronicidade de evento. Bom, aí eu coloquei como um slide mais ilustrativo das manifestações clínicas uma revisão dos sintomas todos relacionados. As manifestações do sistema nervoso autônomo realmente é o que chama atenção. Uma dor abdominal, que para a gente, gastrohepatologista, é uma dor abdominal intensa, muitas vezes começa na região lombar, vai para frente, às vezes aquela padrão em cinta que lembra muito dor biliar, né? Pode ser até uma região torácica, então assim, mas é uma dor que a gente, quando vê um paciente com esse tipo de dor, a gente vê que é uma dor visceral, não é uma dor que tem um exame físico que fale muito, às vezes a gente até dissocia a clínica, o paciente tem dor demais para pouco exame físico. Então isso é uma coisa que chama atenção. Hipertensão, o paciente não é hipertenso, ou uma piora dela, ou taquicardia, náusea, vômito, constipação é muito presente, e a hiponatremia nas crises, e eles já estão falando também da hipomagnesemia, então muitas vezes a gente, na dúvida, se tiver um sódio baixo, meio inexplicado, num contexto de alteração no sistema nervoso autônomo e dor abdominal, pode ser que a gente alerte para isso, né? E às vezes a dor abdominal é acompanhada com urina mais escura, a gente confunde com colúria. E só para fazer uma ressalva, que não é raro esses pacientes irem para cirurgia, né? Não é raro, exatamente. Não é raro. Então, assim, a dor é tão intensa que muitas vezes os pacientes vão para cirurgia e vai fazer uma laparotomia exploradora e é branca, né? Normalmente não identifica, às vezes perde o apêndice, mas já que tá ali, tira. Mas, assim, até porque, assim, é uma dor intensa com hipertensão, taquicardia, exatamente. Que às vezes mostra sinais, sugere sinais inflamatórios. Inventário da cavidade, não achou nada. Apesar que o laboratório é bem inocente do ponto de vista leucograma, né? É mais a hiponatremia e hipomagnesemia. É uma jornada. E assim, em relação à manifestação do sistema nervoso periférico, então assim, isso daí já fala a favor tanto para grave agudo quanto crônico, dor neuropática, perda sensitiva, uma fraqueza muscular, paralisia, e um desses casos que eu acompanhei fez uma insuficiência respiratória aguda comigo e eu tive que entubar, enfim, realmente lembra muito às vezes, que os neurologistas me perdoem, mas no meu caso foi uma miastenia aguda, assim, o paciente teve pitose palpebral, parou de falar, e eu achei aquilo muito estranho, então realmente o paciente foi para terapia intensiva naquele mesmo dia. O que normalmente os neurologistas falam que simula um Guillain-Barré, né? Também, né? Exatamente. Simula só que muito foi muito rápido. É um Guillain-Barré que não responde imunoglobulina, então a gente acende para isso. Quem é neurologista muito experiente nessa área, sabe que eletroneuromiografia aí tem um padrão típico, não vou saber explicar exatamente como eu já aprendi a discutir com alguns colegas, mas isso daí chama atenção também, então o neurologista acaba fazendo, às vezes, o diagnóstico na fase crônica, né, depois de alguns agravos agudos. Uma coisa que eles falam muito, assim, para você suspeitar de porfiria, né, nesses pacientes que têm alteração neurológica, né, que não responde, que parece um Guillain-Barré, mas que não fecha diagnóstico, é pesquisar se ele não tinha aqueles sinais autonômicos, né, de dor abdominal também, né, hipertensão, hiponatremia, são pistas para pensar em porfiria. Exatamente. E uma coisa que acho que vale a pena também ressaltar, você que agora vai entrar nessas manifestações neuropsiquiátricas, muitas vezes o que precede os sintomas são sintomas, é como se fosse um pródromo, né? São com sintomas arrastados de astenia, de mal-estar, de depressão, de alteração de humor. E aí vem a dor abdominal. Então, um deles, assim, 4 semanas depois de um quadro depressivo, e tinha motivo, e normalmente é motivado, então o que dificulta mais ainda. Ou até, a gente já tem um percentual de 13%, 15%, em alguns acompanhamentos na Colômbia, de convulsão. Então, adulto jovem, 25, 26 anos, convulsionando, com pródromo, a gente vai conversar com a família, o paciente está entubado. E ele tinha dor abdominal recorrente. Então, eu fiquei sabendo de um caso de um menino de 25 anos que aconteceu isso. Assim como também, às vezes, chamam a gente para alteração de transaminase, uma delas acabou
caindo na minha mão por causa disso, porque ela tinha convulsionado, me chamaram para não parecer, porque ela elevou a transaminase, perguntaram, e aí, a gente vai suspender o quê? Eu fui olhar, tinha urina meio rosa, meio escura, fui conversar com a família, era uma menina nova, tinha um receio de ter sido uma tentativa de suicídio, ela estava entubada, chegou inconsciente na emergência, mas no final das contas era uma porfiria intermitente aguda, e muito grave, né? Deu entrada com... Super, e aí eu fui catar com a família se ela tinha história de dor abdominal. Manifestação cutânea, mas isso aí é mais reservado para os casos de variegata e coproporfiria, né, exposição ao sol, então nos pacientes que eu vi com variegata não chegaram a ter, porque estavam internados, então não tinha exposição, e em relação à complicação a longo prazo, a gente pensando aqui, puxar a sardinha para o nosso lado, né, carcinoma hepatocelular, realmente a gente sabe que isso existe, doença renal crônica, pela toxicidade daquelas toxinas que estão sobrando aí, dano neurológico e hipertensão. O paciente não era hipertenso, se torna hipertenso, depois de alguns agravos desse. Perfeito. Então, acho que a gente pode, aqui é uma tentativa, então, sim, vamos falar de uma publicação que saiu esse ano, agora em março, não é uma tentativa de explorar sobre a prevalência de porfiria, isso realmente é muito difícil, né, e assim... Todos os países têm ausência de literatura em relação a isso, mas o pessoal, assim, um grupo importante de neurologia em São Paulo, junto com a associação com a Abrapo, conseguiram fazer, então, uma pesquisa. Fui feliz em relação a conseguir ajudar, né, contribuir um pouco, mas eles fizeram um trabalho muito bonito, que foi a primeira tentativa de a gente fazer um registro oficial brasileiro. E aí, com isso, saíram esses dados dentro de um contexto de 172 pacientes que tinham um relacionamento com a Abrapo, 148 deles fecharam como porfiria hepática aguda, com os critérios de inclusão dentro do estudo. Uma média, e eles queriam também saber sobre qualidade de vida, a jornada do paciente, a distribuição. Está aí no mapa, então 148 pacientes, no caso, né, como distribuição dos estados. Rio de Janeiro, São Paulo, tivemos mais pacientes do que o resto do Brasil, mas aí entendendo um pouquinho a jornada, muitas visitas médicas, quase 10 anos para fazer o diagnóstico, fora os que no meio do caminho sofreram e tiveram, né, morte, um desfecho fatal. Primeira manifestação clínica que lhe chamaram a atenção, como a literatura diz, chega a 90%, no caso desses 52%, talvez alguns tenham se perdido no meio caminho, né, e fraqueza muscular aguda. Então, como tinham muitos pacientes provenientes de serviços de neurologia, também danos neurológicos talvez tenham sido presentes a mais nesse artigo, nesse trabalho. Crises agudas, né, apenas um ataque em metade da amostra, e 37%, assim, o que chama atenção é que 25% dessa população tinha 4 ou mais ataques relatados no último ano. Eu já vi um trabalho estrangeiro, né, europeu, ele falava que ele dividia em terços, né? Um terço dos pacientes teria apenas um ataque, um terço mais de 4 ou mais, e um terço entre 1 e 3 ataques. Exatamente. E aí que tá. Então, vocês tiveram uma prevalência, né? Uma prevalência de muitos ataques. 50%, exatamente. Ataque. Então, assim, também não sei se aquele paciente que faz um ataque só, ou não é diagnosticado, ou também fica tão bem, ou não tem sequela, que não procura ajuda, não vai se inscrever na associação, ou não procura médico, então a gente fica sem esse registro. E 105 pacientes, então, dessa amostra de 148, como você tinha falado, realmente fechou, né, como porfiria intermitente aguda. É o esperado. Né? Que era já o esperado, isso sim, foi. Bom, e aí todo mundo liga, né? Liga para você, liga para mim, a gente tira essas dúvidas, como é que a gente consegue fazer o diagnóstico? Normalmente é na crise, com exame de urina, exame de sangue não, então muita gente me liga, qual exame de sangue a gente vai pedir? Nenhum. Eu acho que essa informação é muito importante. Muito importante, né? Ressaltar isso, que é na urina que vai saber, vai fazer o diagnóstico. Que talvez seja daí, né? A dificuldade da gente conseguir diagnosticar, tão mais fácil, hepatite C, que a gente faz uma sorologia e a gente vê positivo e negativo, rápido, né? Teste rápido. Tem o ácido deltaminolevolínico, a gente chama de ALA, na urina de 24 horas, então assim, é chatinho, chatinho de colher, porque assim, é um frasco opaco, tem que ter substrato dentro, então não é qualquer frasco, então tem que ser coletado de uma forma certa, tá? Tem um valor, cada laboratório tem mas no geral menor do que 10 miligramas por grama de creatinina. É o normal, né? Que é o normal, né? O valor esperado da gente. Porfoblinogênio, a gente pode fazer 24 horas ou qualitativo, e o qualitativo vai ser positivo ou negativo. E aí a gente tem que lembrar que não é todo mundo que na crise ou colhe na hora errada, ou colhe na hora certa, ou colhe da forma errada. Da forma errada, ou não vai ter, né, alteração naquele momento. Urina escura que a gente espera,
68%, então assim, a maioria mas não é todo mundo. Não é todo mundo. O que eu chamo aqui a atenção, que teve um trabalho grande em 2020 pelo hepatology. E não é colúria, só para ressaltar, e não é colúria. E não é colúria, mas assim, é engraçado que é meio rosa, meio, lembra hematúria, né? No meio do caminho, assim. E a alteração de transaminase nessa coorte grande, só 16% tinha uma LT alta, né? No caso dessa paciente que tinha um estudo prévio, que foi a minha paciente, com anticonvulsivante, tinha alteração de transaminase, por isso que eu acabei conhecendo. Isso daqui é só para lembrar que na hora do paciente sem ataque pode ter alto, né? Então tem excretor crônico, e na hora do ataque realmente o ALA bem maior, assim como o PBG bem maior. O ALA, assim como o PBG, a gente tem que lembrar que tem uma curva, o PBG tem tendência de ser mais a longo prazo, e o ALA é mais precoce a queda. Então, às vezes, o paciente pega numa subcrise, né? A gente vai ter um PBG alto e um ALA normal, tem o fator confundidor de uso de algumas medicações, parece que levotiroxina, reposição hormonal de tireoide, pode dar alteração no PBG, então aumenta a expressão. Aumenta, Então, dependendo do que o paciente está usando também, porque às vezes a investigação de dor crônica, dor abdominal recorrente em mulher jovem, a gente tem que fazer um rastreio para saber o que está tomando de medicação. Então, acho que isso também é um fator que a gente tem que lembrar. Né? E se a gente não sabe, a gente vai procurando. Isso eu vou aprendendo todo dia. Mas acho que a informação vale a pena pesquisar mesmo fora da crise. Vale a pena pesquisar, porque a gente pode pegar o paciente excretor crônico com um histórico tão importante, principalmente se tiver um histórico neurológico tão importante assim, a gente precisa dar essa chance e, te digo mais, colher para muitas vezes. Exatamente. E às vezes até depois da crise aguda a gente acompanha, porque aí puxando a nossa sardinha para o outro lado, quem se mantém com PBG elevado, né, fora do limite normal, são pacientes que têm um risco maior das complicações hepáticas, que seria o nosso próximo slide. Então assim, aqui lembrando a explicação toda, assim, mais ou menos uma literatura rápida. Então, esse foi uma grande casuística publicada no Hepatology sobre carcinoma nas hepatites, nas porfirias hepáticas agudas, com uma incidência, né, uma prevalência de 1,5 dos pacientes sem cirrose. Então, a gente tem daí o contexto, quase a realidade da hepatite B, né, que tem essa não necessidade da fibrose. E uma sugestão, então, desse artigo foi um rastreio. Se os pacientes são porfíricos e têm mais de 50 anos, talvez valha a pena fazer o que a gente já conhece, que é o de 6 meses, um ultrassom, alfa-fetoproteína. Uma vez por ano não custa nada, né? Fazer o PBG, o ALA e aí caracterizou fazer isso. O ultrassom, né? Que aí eu acho que já pelo menos já separa um pouco o risco em relação ao risco real, né, do paciente desenvolver esse tipo de complicação. Acho que eu trouxe esse artigo que a gente conversou até ontem, mas para mostrar que, assim, é uma doença que é recorrente em relação a publicações. Essa publicação foi desse mês, sobre um relato de uma paciente de 72 anos que desenvolveu colangiocarcinoma e ela já tinha um histórico de porfiria intermitente aguda há 29 anos. Parece que ela não estava com crise, ela estava até bem controlada. Muito então eles isso, né? levantam essa possibilidade também. Então vira e mexe a gente tem essas revisões. Bom, tratamento. Tem tratamento, André? Tem tratamento. A fase aguda, então a gente talvez, pelo grupo de fígado, tá levantando essa bola, tá falando sobre isso, porque a gente sabe o quanto agudo. Então, assim, tempo é miocárdio para o cardiologista, para o paciente com porfiria, tempo é sequela e redução de mortalidade. Então, um tratamento específico, mais do que tudo, às vezes me ligam da emergência e falam, mas aí eu não vou ter agora. Não, agora você tem como entrar no site, conciliar a medicação, tirar as coisas que podem estar prejudicando, como dipirona, é uma das coisas que predispõe à crise. Infusão de glicose, então 300 a 400 gramas de glicose IV por 24 horas, isso dá uma diminuída naquele feedback, e o tratamento específico te dá tempo de você procurar e conseguir a imina. Imina, infusões diárias, 3 a 8 dias, aí a literatura fica, em bula, a gente precisa fazer 24, 48 horas de glicose, então a gente não vai perder tempo, e às vezes a gente consegue abortar a crise só com a glicose, também é uma coisa importante. Então, início precoce é fundamental, disfunção occional acontece exatamente por causa da necrose. E os pacientes que recorrem, têm muita dor e têm mais do que 2 ou 3 crises em 6 meses, então num contexto de 4 crises anuais, são pacientes alvos
aí para a gente fazer a terapia com RNA de interferência com givosiran, que seria a atuação, ela atua no hepatócito, ensina ali e consegue modular a tal da ala sintetase, a primeira, eu já estou tão íntima da enzima, aquela primeira enzima com injeções subcutâneas mensais, e aí você consegue reduzir de forma drástica, em semanas você tem níveis extremamente baixos das toxinas, né, tanto do ALA, PBG, então assim, esses estudos, o estudo de liberação foi um estudo muito interessante. Eu acho que o que é interessante é isso, né, na suspeita, né, colhe a urina, que vai demorar a ficar disponível, né, porque às vezes a gente só consegue frasco no outro dia, mas então, a glicose a gente consegue começar. Tem, né, tudo leva a crer que seja, suspeitou, começa a infusão da glicose. Vai tentar viabilizar a imina. Eu acho que é isso, né? Que não é fácil. Exatamente. Né? Talvez tentar até o teste, porque a gente estava falando isso no simpósio de doença rara, pegar a urina e botar no sol, porque às vezes a urina não vai se transformar porque o paciente está dentro do hospital. Então, com a luz, nem sempre. Então, existe esse teste, né? E as pessoas faziam isso. E glicose vai ser relativamente fácil em qualquer lugar, né? Exatamente. Só, o chato é calcular. Exatamente, mas tudo bem. Mas a gente precisa. Vai gastar as ampolinhas de 50%. Vai ter sim. E agora, então, para a gente finalizar, imaginando isso, agora em abril a gente teve o Dia Mundial de Conscientização sobre as Porfirias, e no site do Grupo de Fígado tem mais informação lá, informação científica, embasamento, a gente também está aberto a discutir caso, isso não é uma decisão sozinho, então assim, a gente tem equipe, a gente conhece geneticista, beça, neurologista, hepatologistas, gastroenterologistas interessados no tema, é uma doença sistêmica, hematologista está sempre envolvido também, então a gente precisa lembrar da dificuldade que é o diagnóstico e das possibilidades que a gente tem aí para eles. Sem dúvida. E só para lembrar que das porfirias que a gente mais via, né, que hoje nem tanto é a porfiria cutânea tarda, né, que a porfiria cutânea não é uma porfiria aguda, mas que a gente via com as lesões bolhas, né, muito associada ao vírus C, hemocromatose, né. Que a gente curou, né, hemocromatose, exatamente. E que hoje a gente vê bem menos. Sem querer, a gente não acha mais vírus C, né. Então os pacientes não têm mais essas crises. Então, mas é isso. Tchau, André, muito obrigada. Obrigado, Cia, prazer. Adorei.